RFI Convida. Maria Paula Carvalho. Olá, hoje o RFI Convida trata das eleições presidenciais aqui na França, que acontecem nos dias 10 e 24 de abril. Hoje recebemos uma representante da France Insoumise. Obrigada por ter vindo, Florence Poznansky. Ela é militante e membro do Parlamento da Unidade Popular, que junta todos os grupos que fazem parte da campanha de Jean-Luc Mélenchon, que tem um programa de esquerda, interpretado como radical, por propor várias rupturas. Desta vez ele está subindo nas pesquisas, né? Entre 12% e 14% das intenções de voto, e ele tem usado a imagem da tartaruga, como aquele que avança lentamente, mas com chances de chegar no final. Bom, a primeira pergunta para vocês. Parece que os eleitores já estão bastante definidos, digamos, por centro ou direita, ou mesmo extrema direita, como a Marine Le Pen e Éric Zemmour. Como é que a France Insoumise vai conquistar esses franceses e se tem chances mesmo, na opinião de vocês, de estar nesse segundo turno? Bom, tá assim, né? Nunca teve tanta chance de chegar na situação entre a qual a gente está, né? Jean-Luc Mélenchon chegou no terceiro nível e a estratégia da Unidade Popular é uma estratégia de governar para o povo. Então, nós temos uma tradição política de esquerda, mas nosso objetivo é governar para a maioria. Nós apresentamos recentemente o nosso orçamento, né? Nós temos um programa detalhado, comprovado no aspecto orçamentário, e a filosofia é governar sobre as bases das necessidades. Então, colocar as necessidades do povo em primeiro lugar e adaptar o orçamento político às estratégias políticas em base a isso. O poder de compra dos franceses realmente tem despontado como a principal preocupação, mesmo antes de imigração, segurança ou até da questão climática, né? Isso explicaria, talvez, de certa forma, a subida de Mélenchon nesse momento? E quais são as propostas para isso? Sim, justamente. Nós estamos vendo agora, por exemplo, com a guerra na Ucrânia, como estão pipocando já aumentos das tarifas, da gasolina, etc., de uma maneira, às vezes, bem antecipada. E com o governo Mélenchon, nós teremos a possibilidade de bloquear os preços das coisas de primeira necessidade, gasolina, comida, até caneta para ir para a escola. Ou seja, é necessário pensar uma estratégia onde a gente controle os preços para poder garantir o direito básico de vida. E o poder de compra, ele também se faz valorizando mais o serviço público. Ou seja, quando alguns serviços deixam de ser público e passam a ser privado, você passa a pagar coisas que antes eram públicas. Então, a partir do momento que, por exemplo, você coloca a Seguridade Social integral, ou seja, você não tem mais como, inclusive tem no Brasil essas coisas dos planos de saúde, mas você não paga mais nada de saúde, você ganha dinheiro, porque você deixa de pagar coisas que você agora tem que pagar porque viraram privadas. E esse também faz parte dessa visão de governar pelas necessidades. Mas aqui na França, enfim, olhando de fora, é um país que já tem uma assistência social, dita solidariedade, já bastante forte, as pessoas pagam bastante impostos, e para uma parte da população, né, a gente já paga muito, e tem muitas pessoas que talvez recebam né, com menos colaboração na sociedade, ou seja, trabalhando menos. Você falou do poder de compra. O poder de compra aumentou no quinquênio 0,9%, são R$300 por ano. De que forma a France Insoumise pode mostrar que vai fazer melhor do que o que já existe? É isso que eu queria saber. No governo Macron, aumentaram de maneira exponencial as desigualdades sociais. Macron é conhecido por todos como o presidente dos ricos. E aumentaram também os sinais de pobreza na França. Nós temos 10 milhões de pessoas na França hoje que têm dificuldade para terminar o mês e que têm que fazer a fila na sopa pública para comer. Nós temos milhões de pessoas que têm dificuldade de aquecer suas casas no inverno. E nós temos também os miliardários franceses que aumentaram. Nós temos pessoas, os nossos miliardários, que ganham
centenas de salários mínimos por segundo. E nós calculamos, inclusive, que o ganho dos empresários miliardários durante a crise sanitária é o valor da saúde pública e do hospital público na França. Então, o poder de compra pode ter aumentado dependendo das estatísticas, mas as desigualdades aumentaram. A partir do momento que você reforma esse sistema e você propõe uma verdadeira revolução fiscal, que é que o Mélenchon propõe, a base é que qualquer pessoa que ganha menos de 4.000 euros, ou seja, 90% da população pagará menos impostos. Nós propomos buscar o dinheiro onde ele está. Hoje nós temos 60 até 12 bilhões de euros que todo ano vão embora por causa da evasão fiscal. Empresas ou franceses que saem da França colocam seu dinheiro nos paraísos fiscais. Esse dinheiro tem que voltar para a coletividade. E a estratégia justamente da revolução fiscal é isso, pegar um dinheiro onde ele está para poder devolver para o povo. E as pessoas que hoje pagam impostos, inclusive os impostos indiretos, passarão a pagar menos. Uma das razões pelas quais o governo atual diz que extinguiu, por exemplo, imposto sobre fortunas, foi justamente para evitar essa evasão, né, dos empresários para fora, enfim, pessoas que não vão mais gerar riqueza aqui na França. Como é que vocês veem isso? Da mesma forma que são 20 anos que eles reduzem os que eles chamam os impostos patronais, né, que são as cotizações para os trabalhadores, porque eles dizem que vai aumentar emprego, né? Então, eles reduzem nossa seguridade do emprego para que os empresários tenham menos a pagar por causa dos empregos, e aí eles falam que isso vai aumentar o emprego. Nós vemos que 20 anos essa prática não funciona. Isso a gente chama em francês de ruissellement. Não sei como é que a gente poderia traduzir essa teoria do ruissellement, ou seja, como eles eles têm que pagar menos impostos, os empresários, então eles vão criar novos empregos. Isso não funciona. Da mesma forma que não funciona também essa coisa da invasão. Nós temos a possibilidade, e essa é uma coisa importante, inclusive para nós, os franceses do exterior, é que hoje nós iremos buscar qualquer empresa, qualquer pessoa que lucrou e desenvolveu seus benefícios a partir do sistema francês e que hoje está no lugar onde paga menos, como um paraíso fiscal, nós iremos buscar essas pessoas para que elas paguem os impostos. Nós temos as condições de fazer isso. Hoje, por exemplo, só tem 1.000 pessoas no Ministério das Finanças para cuidar de todas a fraude e a evasão fiscal no mundo. Essas pessoas não têm condição de trabalhar. Então, nós lutaremos contra essa delinquência fiscal, que é a prioridade. E o desemprego, que é o que você citou. Hoje a França tem um desemprego em torno de 7,4%. E no programa de vocês dizem criar uma garantia de emprego. Todo desempregado de longa data pode ter um emprego útil à transição ecológica e ação social. Como é que vai garantir um emprego e como é que vai formar, talvez, essas pessoas, né, que estão fora do mercado? Primeiro é que hoje as taxas de emprego são subcalculadas, ou seja, o governo ele reduziu de maneira artificial as taxas de emprego, porque qualquer pessoa que trabalhou nem que seja 1 hora no mês já não é mais considerado desempregado. Então, isso é uma vergonha de brincar com os cálculos para poder descer de maneira artificial as taxas de desemprego. E hoje, sim, nós temos a possibilidade de garantir o pleno emprego, considerando que as pessoas que têm emprego, que são desempregadas de longa data, vão ser acompanhadas a partir de um processo de emprego de cidadania e, inclusive, esse grande plano de bifurcação ecológica, nós não falamos nunca de transição, nós falamos de bifurcação porque ela tem que ser radical e urgente. Nós não podemos esperar os 5 anos que vêm para que essa bifurcação ecológica aconteça. Nós vamos implementar a partir do plano de renovação ecológica a construção de todas as infraestrutura de consumação de energia verde no mar. Isso tudo vai gerar emprego e nós temos a condição, sim, de construir essa situação de melhor emprego. Sair do nuclear? Sair do nuclear, mas inclusive aumentando o salário mínimo para 1.400 euros
líquidos para as pessoas, para dar dignidade para as pessoas. Isso é uma coisa fundamental. Da mesma forma que nós reduziremos, é uma coisa que nós denunciamos desde o início, nós passaremos de 62 para 60 anos a aposentadoria. Isso é uma coisa importante. Tem um assunto que não é política interna, mas que está no topo da campanha, que é a guerra da Ucrânia. Sim. O Mélenchon tem um histórico de aproximação com o Putin. Pelo menos isso é o que se diz e o que se comenta ainda hoje às vésperas da campanha. Você acha que ele tem sido claro com relação à sua posição diante do líder russo Vladimir Putin? Bom, muitas pessoas agora adoram dizer que Mélenchon é amigo do Putin. Nós temos, historicamente, uma proximidade muito grande com os representantes do Frente de Esquerda, que hoje, inclusive, está na prisão. Então, o Mélenchon denunciou sempre a política de Putin, isso é notório e claro. Mas é uma coisa importante de falar, é que como a Rússia, que é um parceiro político importante na geopolítica, nós estamos vendo isso agora, é importante ter uma visão de negociação política. Inclusive, o próprio Emmanuel Macron concorda com isso. Nós não podemos simplesmente dizer que o Putin é um ditador e fechar as portas, como inclusive alguns candidatos agora hoje estão incentivando isso, nós temos que armar, alimentar a guerra. Nós não podemos nos permitir de alimentar essa guerra. Então, nós temos que continuar essa estratégia de negociação política, denunciando fortemente, e o Mélenchon está a favor das sanções econômicas não só para o povo, mas para todos os oligarcas. Hoje eles falam que eles querem correr atrás dos oligarcas, mas só prenderam um iate não sei aonde, perto de Nice. Nós temos que pedir para todos os bancos apresentar as contas, são milhares de dólares hoje que estão nas mãos que nós podemos enfraquecer. E essas sanções têm o objetivo de garantizar sempre mais essa possibilidade de negociação política. Talvez uma diferença do Mélenchon do que está sendo feito agora pelo atual governo é a relação com a OTAN. Né? Digamos, o Emmanuel Macron trabalha sempre com a OTAN e no programa do Mélenchon está escrito aqui uma independência. Não alinhados. Isso, explica isso. O Mélenchon é um candidato não alinhado. Um papel isso independente significa da que França. nós somos nem submetidos aos Estados Unidos, nem submetidos à Rússia ou à China e nem à União Europeia. Nós defendemos os interesses da França e faremos em condição de realizar isso. Isso significa que nós queremos sair da OTAN, porque consideramos que é uma instância que não ajuda para nada. Nós, pelo contrário, valorizaremos a ONU, que é a instância, sim, de governança mundial. E, ao nível europeu, nós também desconsideramos que, a partir do momento que os tratados atualmente não permitem a realização de determinadas coisas, um exemplo simples, se você hoje, como é no nosso programa, nós queremos que em todas as merendas escolares seja só produtos biológicos, os tratados europeus hoje não permitem fazer isso. Então, nós teremos que desobedir a esse tipo de tratados para implementar nossas medidas. E nós nos faremos, e é assim que nós consideramos que somos não alinhados. Nós não queremos uma saída ideológica da União Europeia, porque acreditamos na cooperação internacional, mas também nós não queremos nos submeter a tratados que são antidemocráticos para o nosso povo. O nosso tempo aqui está acabando, assim como também o prazo para conquistar os eleitores. Tem que convencer o pessoal a votar, a primeira coisa, porque se imagina que possa haver na França novamente uma abstenção grande, como vimos já nas municipais e nas regionais. Como é que vai fazer esse pessoal comparecer? Bom, aí para isso eu queria falar especificamente para todos os franceses ou franco-brasileiros que moram no Brasil. Às vezes eles justamente se sentem longe da França, às vezes alguns nasceram no Brasil, como são muitos binacionais, e têm dificuldade de acompanhar. Eu acho que esse programa é muito importante justamente porque ele traz em português essa discussão. Essas pessoas são convidados a votar. Uma coisa mais importante, que nosso principal inimigo para nós não é o Emmanuel Macron e nem
a extrema-direita. Nosso principal inimigo é a indiferença. A indiferença das pessoas que acham que, de qualquer forma, os votos delas não vão votar. Um recado que eu posso dar para elas, e que quando elas vão votar, quando elas vão no isoloir, que eu não sei como é que fala em português, A cabine na de cabine votação. de voto, é o único lugar onde elas têm o mesmo poder que um miliardário qualquer, como Bernard Arnault ou tantos outros. Porque eles irão, 9 horas, quando abrem, eles estão lá votando. Então tem que fazer Então, uso. Aliás, é é o teu convite importante. do voto útil também, né? Porque o voto A gente útil da nunca esquerda, fala de voto segundo. útil, porque não tem Falaram votos inúteis. recentemente. Não tem votos inúteis. Mas eu posso confirmar que se nós teremos um segundo turno Macron-Mélenchon, será a primeira vez desde 40 anos que nós não teremos a possibilidade de oferecer para o povo francês um debate de fundo de projetos de mundo. Porque nós não estaremos ali falando que temos que ter medo do Front National chegar, então nós temos que votar em massa no Emmanuel Macron. Nós teremos justamente a possibilidade de perguntar, de fazer um balanço do governo Macron e de oferecer uma verdadeira discussão de fundo. Qual é o modelo que nós temos a possibilidade de mudar? Inclusive, o próprio lema hoje da nossa campanha é: um outro mundo é possível. Para os brasileiros é uma coisa importante, que faz referência ao Fórum Social Mundial e a toda essa mobilização. E nós queremos sim dizer que o outro mundo é possível. Não posso deixar de perguntar, já que você falou do Brasil, Jean-Luc Mélenchon é amigo. Amigo de coração do Lula. O ex-presidente Lula visitou o Lula na cadeia em setembro, acho, de 2019. Ganhando ou não, o Mélenchon pode ter alguma participação, alguma influência na eleição que vem em outubro no Brasil? Já tem, né? Porque nós estamos acompanhando de perto essa mobilização. O Lula veio poucos meses atrás na França e nós estivemos junto. O que é importante dizer é que a gente não muda esse mundo sozinho, cada um em seu país. Então, a vitória do Mélenchon na França, a vitória do Lula agora em outubro, junto com aquela que aconteceu recentemente no Chile, que talvez irá acontecer na Colômbia, são vitórias importantes, porque é assim que a gente avança. E, inclusive, o que aconteceu na América Latina nos mostra que estamos talvez às vésperas de uma nova grande onda revolucionária de defesa do povo. Então, é essa unidade que nós precisamos, essas inspirações coletivas que são tão importantes para a gente justamente construir esse outro mundo possível. Bom, essa foi a posição da Florence Poznansky, veio nos trazer aqui na RFI um pouco do projeto da France Insoumise para as eleições presidenciais. Muitíssimo obrigada pela tua presença. Obrigada.